Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado. Sabadão de Carnaval, dizem que o Brasil é o país do futebol e do carnaval. Nós vamos provar que o Brasil também é o país do vôlei. Por isso, nosso convidado hoje, Maurício Lima, Maurício do Vôlei, embaixador do vôlei Renata. Maurício, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez aqui junto com vocês para a gente falar sobre muitas coisas. E comigo, na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Maurício. Estou especialmente feliz hoje por ter você aqui com a gente. Que bom. Então, pode fazer a primeira pergunta. Então tá bom. Já para contextualizar, em casa a gente sempre gostou de esporte, enfim, eu não tenho aptidão, tudo bem, mas eu sou ótima assistindo. A minha mãe jogava vôlei, então antes do futebol em casa era o vôlei. Tá. 2004 foi a primeira Olimpíada que eu assisti, assim, eu tinha 9 anos. Certo. Assisti e acompanhei, era muito legal. E a minha mãe sempre falou, como ela jogava, que o vôlei era muito mais coletivo do que o futebol, por exemplo, porque o futebol... às vezes tem um craque que se destaca, alguém que define sozinho o jogo, enfim. O vôlei é realmente mais coletivo que o futebol, porque é muito necessário, né, o time. Bom, a sua mãe está sabendo muito, viu, de vôlei, porque, primeiramente, assim, dizer que o voleibol, com certeza, é o esporte, a modalidade mais coletiva de todas. Porque a gente sabe que é difícil, mas no futebol pode sair driblando e fazer o gol, basquete sair driblando e fazer a cesta. No vôlei você não tem como, você necessita do seu companheiro, você necessita de alguém ali, porque tem um passe, tem o levantamento e tem o ataque para poder fazer o ponto, ou se não uma largada, enfim, precisa desse conjunto, é uma orquestra que tem que funcionar muito bem. Entendeu? Então, ela tem total razão, é o esporte de maior coletividade, muitas vezes, né? O Brasil provou muitas vezes que só com o talento não vence campeonato, enfim, a gente sabe que com o talento você pode vencer uma partida, mas para você vencer um campeonato precisa de ter o conjunto, o time inteiro funcionando para que isso ocorra. Muitas vezes a gente jogando aí mundo afora, o Brasil nunca foi assim, às vezes assim, o melhor ataque, o melhor levantamento, o melhor não sei o quê, mas era o primeiro lugar no pódio, porque o conjunto é que fazia a diferença. Então a sua mãe tem total razão de dizer que o voleibol é o esporte mais coletivo e precisa muito de um do outro para a gente chegar num objetivo maior, que é ser campeão. Maurício, quando é que o mundo começou a perceber, opa, o Brasil tem vôlei? Bom, tudo começou principalmente assim quando naquela geração de prata que tinha Xandó, Renan, Montanaro, Mauri, aquela coisa que William, que me despertou também para poder ter jogado. Eu sempre gostei de esporte, sempre sempre quis fazer o esporte, eu nadava, eu jogava basquete, eu jogava futebol, enfim. Em 82 o Brasil foi vice-campeão mundial com essa geração, a geração de prata, que eles chegaram, mostraram para o mundo que aqui também tinha voleibol. E foram vice-campeões mundiais, vice-campeões olímpicos. E a partir dali eu falei, eu vou tentar jogar voleibol. Eu fiquei empolgado, eu falei, vou tentar jogar voleibol. Fui no Clube Fonte de São Paulo, em Campinas, onde tinha o vôlei masculino, e aí ali detectaram que eu tinha um talento também, e é onde tudo começou. Tinha um talento e eu me apaixonei pela modalidade, a partir dali eu fiz a minha carreira dentro do esporte. Então, foi nesse momento onde aquela geração de prata mostrou ao mundo, quando eles se tornaram vice-campeões mundiais e vice-campeões olímpicos. Eu já vou deixar a Didi fazer outra pergunta, mas eu citei o William de propósito, por ser levantador como você. Eu queria perguntar para você, qual foi o grande levantador em que você se inspirou? Então, o William com certeza foi um cara que me empolgou bastante, assim, em relação... Pelo fato assim, se hoje você pega o meu estilo de jogo com o estilo de jogo do William, é diferente. Eu sou era um pouco muito mais ousado, ele tinha um jogo muito mais cadenciado, mas foi um cara que me inspirou bastante no sentido de que, cara, eu quero ser jogador de vôlei nessa posição, então ele me inspirou muito, com estilos diferentes de jogo. Porém, era um cara onde eu me inspirava no sentido, cara, quero estar ali, quero jogar pela seleção brasileira, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Então, foi um cara que é um dos ídolos nesse sentido para que eu pudesse buscar e trilhar a minha vida dentro do esporte. Quantos anos você tinha quando você começou no vôlei? Eu comecei, acho que 13 para 14 anos, e foi muito rápido tudo,
porque naquela geração onde, como eu já disse, que me incentivou, que eu fiquei empolgado de ir, aquela geração de eu comecei a jogar em 82. Em 88, 6 anos depois, eu já estava na minha primeira Olimpíada em Seul, na Coreia, com aqueles mesmos atletas que eu admirava muito. Então foi tudo muito rápido, sabe, o que aconteceu na minha vida esportiva. Você já chegou titular? Desculpa. Não, o William foi titular. Eu joguei muito essa Olimpíada, eu era reserva ali, mas eu entrava bastante com o falecido Bebeto, que me levou para a seleção brasileira. Mas foi uma experiência fantástica, né? E a partir dali eu consegui trilhar a minha própria carreira, participando de 5 Olimpíadas mundiais, enfim, algumas vezes melhor do mundo, e aí foi. A gente vai falar um pouco mais da sua carreira, mas eu queria dizer que Campinas sempre teve um pezinho no vôlei. Eu acho que começou para valer talvez, além da Fonte de São Paulo, mas depois teve o projeto do Olímpicos aqui em Campinas, que acho que também deu uma acordada no pessoal, né, Maurício? O Campinas sempre foi um celeiro de grandes atletas, né? E no voleibol também isso. Começou na minha época, que eu lembro muito assim, no feminino a Vera Mossa, né, que é a mãe do Bruninho, que hoje é o levantador da seleção brasileira. A Vera Mossa também foi o grande ícone, né, do voleibol brasileiro, e de Campinas, saiu aqui de Campinas mesmo. Depois veio tem o Bruno, e tem grandes outros atletas também do vôlei também que representaram muito bem a seleção brasileira. Você começou com 13 anos e no futebol a gente sabe que desde bem cedo as crianças, os meninos principalmente, né, já entram na escolinha de base, a gente já tem noção do caminho que eles trilham para chegar num clube, por exemplo. No vôlei, tem isso aqui no Brasil, escolinha para criança, para já ir formando o atleta? Então a gente vai entrar nesse assunto só para dizer como eu acredito que o esporte no país, né? E é onde o projeto do Vôlei Renata, que a gente vai falar, tem. Eu acho que tem. O nosso projeto é um projeto exemplar, é um projeto a ser seguido, porque nós temos a categoria de base, é onde tem esses meninos aí, onde querem se tornar atletas de alto nível, como eu, como o Bruno, enfim, dá oportunidade a esses meninos à base. Temos hoje aqui em Campinas, sim, e temos essa base com as categorias infanto, juvenil e depois o adulto, que é o time de excelência, enfim. Então, no masculino, nós temos aqui em Campinas, esses meninos que tem a peneira, enfim, que é quase um vestibular, né? Porque muita gente para pouca vaga, mas a oportunidade existe, sim. E a gente percebe que Campinas também acabou, se não adotando, mas se apaixonando pelo vôlei. A torcida vai nos jogos. Muito. O Maurício Dileu foi embora, voltou chorando, dizendo que queria trabalhar aqui de novo. Parece que o vôlei... Horácio Dileu. O Maurício, até confundi. O vôlei parece que ele entrou no coração do campineiro. Muito. É uma paixão de Campinas, sim, com certeza. Nosso ginásio sempre lotado. O campineiro gosta do vôlei o tempo inteiro, sabe? É um ponto positivo a mais que nós temos, a torcida de Campinas. Sempre foi, desde a minha época, hoje com esse projeto do Vôlei Renata, só para dizer que quando a gente abre ali, nós temos a nossa sede no Taquaral, e quando a gente abre o jogo, tipo, exemplo, o jogo vai ser na sexta-feira, abriu a troca de alimentos, porque a gente não cobra ingresso, é uma troca de alimentos não merecido, para poder ajudar a comunidade de Campinas. Assim, acaba vou te falar sério, em 10 minutos já terminou todos os ingressos. E as pessoas muitas vezes criticam a gente, pô, não sei o quê, mas é real, sabe? É muito rápido, então as pessoas gostam mesmo. Então isso é muito legal, jogar o tempo inteiro com o ginásio lotado. Campinas, o nosso projeto, joga o tempo inteiro com o apoio da torcida. E você comentou do alimento, né, que é como ingresso. É um trabalho social que vocês fazem além do esporte, que já é um trabalho social por si só, tem essa questão da doação de alimentos, né? Isso é muito bacana, porque o nosso projeto, o projeto do Vôlei Renata, é 360, eu acho que
ele contempla todas as partes, que tem o time de excelência, que somos nós, claro, ali tentar ganhar, disputando, representando as marcas, que é importante, a cidade de Campinas, e a gente joga Campeonato Paulista, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, que é a Superliga, claro que a gente quer ganhar, óbvio, que é o time de excelência, esse é um pilar. Temos o outro pilar, como eu já falei, é o trabalho de base, onde esses meninos aí, eles têm o sonho de se tornarem atletas de alto nível, como eu tive, então dá oportunidades a eles de se tornarem atletas de alto nível. E temos o trabalho social, que eu acho que para mim é muito legal e é um dos mais importantes. Porque o esporte ajudando a comunidade, através do esporte, a comunidade sendo ajudada. E hoje nós somos o maior doador da cidade de Campinas em troca de alimentos para as entidades carentes que nós temos. É através do esporte que a prefeitura tem essa arrecadação. Agora, dentro da quadra, Maurício, a gente percebe que tem muita gente que quer jogar no vôlei Renata, porque o vôlei Renata, quando entra numa competição, não entra só para ser mais um, não, né? Não, nós temos assim, porque como funciona, né? Hoje nós temos aí, nós estamos no 13º ano de projeto, claro que mudaram muitas vezes, começou com outro patrocinador, outro parceiro, já mudaram algumas vezes, hoje nós estamos aí com o Vôlei Renata, nosso principal parceiro, nós temos a Sanasa, que nos ajuda muito também, de Campinas, que eu acho que é muito legal essa ajuda também, porque é uma retribuição com a saúde, né, com a água, para a comunidade, então é muito bacana, e vários outros patrocínios. Eles querem estar ali. E como funciona? Claro que nós temos um budget, nós somos o maior budget do campeonato, não somos, nós somos ali 3º, 4º, e a gente tenta fazer isso para poder estar o tempo representando as nossas marcas dignamente e a cidade de Campinas também. Mas todo mundo quer, porque estar em Campinas, porque é uma baita cidade, uma cidade onde todo mundo gosta muito, o projeto por si só é um projeto muito idôneo, muito sério. Então, quando o Vôlei Renata entra em quadra, a gente representa muito bem, a gente tem uma responsabilidade muito grande com todos isso que eu já te posicionei. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com o bicampeão olímpico Maurício Lima, o Maurício do vôlei. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Maurício Lima, Maurício do vôlei, Maurício, embaixador do Vôlei Renata. Deixa a próxima pergunta para a minha colega aqui, a Didi. Maurício, você era um atleta de alto rendimento, né? Seleção, enfim, uma vida toda dedicada. Para a pessoa que tem esse interesse, ela tem que saber que ela tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito corriqueira para mim, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam isso, pô, Maurício, qual que é a chave do sucesso? Porque eu tive uma carreira muito bacana, né, durante muito tempo, durante a minha vida. Eu não sei qual que é a chave do sucesso, literalmente, mas uma coisa que eu posso passar para as pessoas é busquem fazer o que você ama fazer. Porque a partir dali você sai da sua zona de conforto naturalmente, é uma coisa que você busca novos objetivos naturalmente, você sai o tempo inteiro brigando consigo mesmo para poder crescer, batendo metas, enfim, se você for vendedor, empresário, você tem que bater metas, então isso é uma coisa que não te aflige em relação assim, tá ruim. E eu não, eu tive assim, agradeço a Deus todos os dias porque eu estava onde eu sempre quis estar. Estar na quadra, estar viajando, estar o tempo inteiro. Então, claro que óbvio que eu abro mão de muitas coisas, mas tudo isso que foram abertos para mim, que eu falo, não foi um grande sacrifício, porque eu amava estar onde eu estava. Então, sabe, é uma pergunta, eu posso até estar indo de encontro a muitas outras pessoas que falam, pô, abre mão de muita coisa. Abre, mas eu queria estar na quadra, eu queria estar viajando, eu queria estar representando as marcas, eu queria estar representando o Brasil. Então, para mim, não foi nenhum sacrifício. Maurício, como é que você lida com as redes sociais? Porque o Brasil, eu acho que tem uma memória curta, especialmente no esporte. Mas as redes sociais, elas conseguem colocar de novo alguns ídolos como você em evidência. Como é que você lida com isso?
Eu lido bem. Eu acho que se na minha época tivesse isso, quando a gente tivemos tantos títulos, estaria explodindo aí as minhas redes sociais. Mas, claro, a vida é outra, a geração é totalmente diferente. Eu lido tranquilamente, eu não sou um cara aficionado, assim, por redes sociais, eu tenho os meus seguidores, enfim, mas é uma coisa tranquila. As pessoas, isso é muito bacana o que você falou, me encontram muito nas redes sociais, entendeu? E tipo, eu te vi jogar, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você era o meu ídolo, então, pô, que bacana estar aqui. E eu troco muito com ela, com as pessoas, com os meus fãs, então são pessoas que viveram também essa época. Então é muito bacana. Acho que rede social é uma coisa que veio para ficar, óbvio. A gente não tem como brigar com tudo isso, mas a gente tem que saber lidar da melhor maneira possível. Rede social, falou da memória curta, né, do brasileiro. Comentei da minha mãe, que tem 47. A minha melhor amiga também gosta muito de vôlei. E ela, nossa, quando eu falei que ia conversar com você, ela ficou... E ela tem 20 e poucos. Então são gerações bem diferentes e que ainda lembram de você jogando na seleção, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal, pô, porque muitas vezes as pessoas vêm assim, pô, faz uma foto comigo, minha mãe te ama, meu pai, pô, te admira, você é um... Pô, mas eu às vezes falo, você sabe quem sou eu? Eu falo, não, minha mãe falou muito de você, minha mãe falou que você foi um grande jogador, então é muito bacana. E eu fiquei muito tempo na seleção brasileira, né? Eu passei muitas gerações, né? Então ficou muito marcado a minha presença em seleção brasileira. Então eu fico muito feliz mesmo, até hoje as pessoas terem uma admiração de uma forma muito legal comigo. Ô Maurício, por que você não enveredou para a carreira de treinador, já que você ficou tanto tempo na seleção brasileira e alguns ex-jogadores como o Renan, como o próprio William, que a gente citou, eles abraçaram a carreira de treinador? Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade para isso. Eu não sei se eu teria a didática necessária. Eu acho que para ser treinador, técnico, enfim, eu acho que teria que ter uma didática. Eu não sei se eu teria isso. Eu acho que para mim, eu tinha um facilitador muito grande, que eu tinha um talento, a gente sabe disso, pô, e de fazer as coisas dentro de quadra. E eu não sei se eu teria a didática de estar ensinando, a paciência, enfim. Então eu preferi estar, hoje a gente está com esse projeto, hoje eu faço parte do projeto já há muito tempo aqui na cidade de Campinas com o vôlei, mas de uma outra forma, né, por fora das quadras, sendo representante, CEO, enfim, de algumas marcas e representando a todas as marcas que estão dentro do esporte, né? Então eu fico muito mais contente de estar deixando as coisas muito mais tranquilas para eles, porque eu sei o que eles precisam para ter um desenvolvimento melhor dentro de quadra. Uma quadra, alimentação, suplementação, enfim, tudo isso. Então a gente tenta, de alguma forma, deixar isso aí tudo mais fácil para que eles possam só pensar dentro de quadra. E eu estou muito contente fazendo essa função fora das quadras e representando as marcas todas, que a gente tem um respeito e uma responsabilidade muito grande através do voleibol para o esporte. Aqui em Campinas a gente tem o Vôlei Renata, né? Aí tem o Cruzeiro. Como funciona o investimento do esporte? Que o Cruzeiro é o nome do clube. O Vôlei Renata não é um clube. Bom, a gente, na verdade, no esporte no país, nós temos aí, acho que 3 tipos assim de patrocínios, tá? O Cruzeiro, como você mesmo falou, que é um clube, tem um cara por trás, que é um cara que é apaixonado pelo esporte. Ele é apaixonado pelo esporte, enfim, e aí ele, pelo vôlei, ele coloca o dinheiro dele, físico, enfim, coloca lá e coloca o dinheiro que ele quiser lá. Tem um outro jeito que a gente faz o esporte, como nós fazemos, que a gente acredita, representar as marcas, dar um retorno mais do que 10%, 10 vezes a mais do que a marca, enfim, colocou dentro do esporte. Então, retribuir toda a parte de mídia através do esporte, retribuir tudo isso para eles, que é o nosso caso. Ela é preto no branco, é mostrar o quanto foi investido, quanto teve esse retorno, que eu acho muito bacana, que é o nosso caso. E tem outro que, tipo, sei lá, às vezes tem o SESC, o SESI, assim, que ele é de uma outra forma que eles trabalham. E tem esses 3 tipos de trabalho dos patrocínios, né, no voleibol.
Eu acredito, Maurício, que você está fazendo o que gosta agora, depois que você abandonou as quadras. Mas como jogador, se você tivesse que fazer alguma coisa diferente, o que você faria diferente? Edson, sinceramente, acho que nada, assim. Eu acho que eu me dedicaria mais ainda. Eu sempre fui um cara muito dedicado, gostava muito, amava do que eu fazia, mas eu não faria nada diferente, nada assim não, porque foi muito prazeroso eu estar dentro de quadra, representando meus clubes, representando a minha nação, o país. Não sei se eu faria nada diferente, não. Eu acho que, se eu posso falar, eu já fui um cara dedicado. Eu acho que eu dedicaria mais ainda, assim. Eu curtiria muito mais. Uma coisa que eu posso falar para esses meninos também que estão aí hoje em clube, jogando, enfim, fazendo o que eu sempre fiz, clube, seleção, aproveitem muito, porque passa muito rápido. A gente não cansa de falar isso para eles, e passa mesmo. Ao piscar dos olhos você já parou de jogar, enfim. A vida é muito rápida, e que curtam muito esse momento, que é um momento muito rápido, muito efêmero. Você está ali acompanhando os jogadores do Vôlei Renata. Imagino que jogadores de outros clubes também, enfim, vêm conversar com você. Eles lidam com essa expectativa de chegar na seleção. Como que é esse trabalho psicológico? Porque, assim, a seleção é um grupo realmente seleto, né? Não é todo mundo que vai. É verdade. Eu acho que o grande objetivo de todos também é desenvolver muito bem nos campeonatos brasileiros, enfim, Campeonato Paulista, enfim, representar muito bem o clube para poder estar numa seleção brasileira. Eu acho que essa é uma... Nós temos hoje aqui no nosso time 3 jogadores que estão na seleção brasileira, representando a seleção brasileira. E é muito legal, né? E aí, muitas vezes essas perguntas falam, como que é lá, como que treina muito, como são as viagens, aeroporto, enfim, hotel, as nossas viagens, as coisas, os perrengues que a gente passa em países diferentes que a gente vai, né? Mas é muito bacana, mas é muito legal eles terem esse foco, esse objetivo de estar na seleção brasileira, porque aí eles só tende a crescer cada vez mais, né? Mas todo mundo tem esse foco, esse objetivo, que eu acho muito bacana. Não sei se você vai responder isso, mas o levantador é a peça principal num sexteto de vôlei? É a peça principal. Sim, porque, claro que tem o conjunto, óbvio, como a gente já falou, mas toda a bola passa pela sua mão. Toda a bola passa pela mão do levantador. Então, é o cérebro da equipe. Muias vezes, você ali definindo, você administrando, organizando essa orquestra, né, que seria para as coisas funcionarem. Então você tem que pensar em muitas coisas, tipo, o melhor momento de levantar a bola para tal pessoa num momento difícil, num 15-15, num 16-16, em momentos difíceis, como sentir como o bloqueio adversário. Eu vou puxar para o meu lado, né? O objetivo, o levantador, eu acho que a peça principal, assim, porque não faz ponto, mas é o que você falou, em termos de conjunto e de objetivo e de coletividade, apesar de não fazer ponto, ele com o líbero, né? O líbero também não faz ponto, mas são peças fundamentais, né? Para ter o sucesso o sucesso daquela equipe, enfim, naquele momento. Mas é uma posição muito difícil, eu acho que a sintonia é muito fina com o que tem que ter com o atacante, e também é um momento ali mentalmente também, porque mesmo tem que pensar em tudo isso e também naquela parte emocional do jogo, para quem você vai colocar a bola, se colocou certo, colocou errado, às vezes você erra, às vezes você acerta, enfim, é uma posição muito bacana mesmo. Eu já te acompanho há algum tempo, né? A influência da família. E aqui mesmo na conversa dá para perceber que você é uma pessoa bem calma para conversar e tudo mais. Em algum momento de pressão, alguma decisão, até porque você já ganhou 2 Olimpíadas, né? Você sentiu que algum companheiro seu precisava de uma palavra e você falou, não, agora eu vou falar e aqui a gente resolve? Não, muitas vezes isso. Eu estava até comentando isso aí no tempo passado, que essa cobrança, sabe, eu acho que é fundamental um com o outro. Independente se a pessoa vai ficar brava naquele momento, enfim, tem que saber cobrar, porque cada um
um absorve de uma forma, né? Às vezes você cobra de um jeito, em vez de você estar ajudando, ele vai se afundar, o outro tem que ser no esporro. Pô, vamos lá, enfim, acho que a gente tem que conhecer o grupo para poder entender como que vai ser essa cobrança, mas acho que tem que existir. Eu acho que você briga com seu pai, com sua mãe, com os seus filhos, e são pessoas que você mais ama na vida. Então, muitas vezes você tem que ter conversas duras, difíceis, para no futuro não ter algumas coisas que dê errado. Eu acho que isso tem que existir mesmo num grupo e sempre pensando, sabe, é fácil, não é, porque é um grupo, cada um pensa de uma forma, mas eu acho que todo mundo tem que ter, mesmo nessa conversa, eu vou cobrar dele, pô, ele vai cobrar de mim, mas a gente vai saber que vai ter por um grande objetivo. Depois ali todo mundo se abraça, vai jantar, enfim, mas eu acho que essas conversas duras acho que tem que existir não só dentro do esporte, mas eu acho que no convívio, para você crescer como pessoa, como ser humano e como cidadão. Para terminar, Maurício, quem quiser conhecer mais, quiser jogar um dia no Vôlei Renata, quiser se aproximar do projeto, faz como? Bom, nós temos todo final do ano a peneira, né, para poder que tenha as faixas etárias de infanto, juvenil, para poder participar do campeonato, dos campeonatos e serem um dos integrantes do projeto. Fiquem de olho nas redes sociais, né, que é o Vôlei Renata. Me acompanhem também, que é o Maurício Vôlei também, e ali vão ter todas as informações para que nós possamos aí um dia, se vocês tiverem interesse de ser um atleta de alto nível, estar junto conosco. Muito bem, chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com Maurício Lima, ou Maurício do Vôlei, bicampeão olímpico. Obrigado, Maurício. Obrigado, muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado, Didi. Obrigada, Edson. Obrigada, Maurício. Obrigado. Adorei a conversa. Valeu, obrigado. Nós desejamos um ótimo final de semana para você. Se for pular carnaval, se controle, hein? Nós estaremos de volta no próximo sábado. Um grande abraço para você. Tchau.